Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta a mais um Brazucalas Podcast. Eu sou a Ju Calaf e hoje eu tô com uma convidada muito especial, Júlia Boal. Ela que é uma psicanalista e psicóloga. Ela tá com a gente na Irlanda desde 2018. Trabalhou aqui como voluntária aí nos primeiros 3 anos. E hoje ela é criadora de um grupo terapêutico muito interessante, só focado em mulheres, chamado Ordinária Itinerante. Muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente. Muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, esse projeto lindo aí, é um prazer estar aqui. Ai, que delícia. Para começar, Ju, eu faço uma pergunta, assim, bem interessante. Quem é Júlia? Que difícil. Nossa, como é difícil responder isso, né? Até porque eu acho que eu já fui muitas Júlias durante a minha vida, então é difícil falar o que eu sou, né? Acho que eu consigo talvez falar o que eu tô sendo agora, né? Mas eu acho que quando eu penso, né, na Júlia de agora, assim, eu sou muito observadora, né? Sou muito encantada pelas coisas. Às vezes eu fico até pensando, né? Eu tinha essa ideia de que eu era meio boba por isso. E hoje eu acho que eu vejo uma certa magia, então eu me encanto por tudo. Eu sou daquelas pessoas que saem na rua e falam: ai, meu Deus, olha a cor daquele passarinho no galho. Olha o detalhe daquela janela naquela casa. Escuto uma música, penso: ai, olha aquela música como combina com aquele casal conversando no café. Então, acho que eu sou muito... Eu tenho essa coisa de ser muito encantada, assim, pela vida, pelos lugares, pelas pessoas, né? O que eu acho que, de alguma forma, me ajuda, assim, também na minha profissão, né? Porque eu me encanto muito pelo que meus pacientes têm para me contar, assim, pelo que as pessoas, no geral, têm para me contar. E acho que eu sou uma pessoa que... Eu acredito muito nos bons encontros da vida. E eu acho que são esses encontros que me nutrem, assim. Então, eu gosto muito de nutrir os meus afetos, os encontros, né, com as pessoas que estão na minha vida. E eu acho que eu dou muito valor também para essas pessoas que cruzam o nosso caminho na vida e que, de alguma forma, trazem alguma coisa bonita, assim, né? Eu vejo esses bons encontros como um presente, assim. Então, eu acho que hoje eu sou essa pessoa que tento sempre me manter... rodeada de bons encontros, né? E é isso, assim. Acho que esse é um pouquinho de quem eu sou. Eu gosto muito de ficar sozinha, né? Por mais que eu sempre gostei muito de estar com pessoas e sempre me considerei uma people's person, né? Que falam, então, de estar sempre com pessoas. Eu acho que hoje eu cheguei numa idade, sei lá, né? De gostar muito de estar sozinha, de me escutar, de ficar com os meus pensamentos, que às vezes são bem bagunçados, eu preciso dar uma tranquilizada. Então, gosto também de ter esse meu tempo com os meus gatos na minha casa, assistindo uma série, no máximo ter uns amigos em casa pra gente conversar. Então, eu acho que, assim, se for pensar na minha subjetividade um pouco, essa sou eu hoje, né? Uma grande apreciadora da vida, vamos se dizer, né? Nada de bobo nisso, muito mágico, acho que é muito importante a vida do jeito que ela tá hoje, tão corrida, né? A gente tem tantas coisas para fazer. A gente poder continuar sendo apreciadores dos momentos, né? Que você falou, vou olhar aqui, vou me observar. E esse encontro com a solitude é maravilhoso, né? Eu sou suspeita a falar, eu sou uma pessoa que eu adoro ficar ali também com minha gata, e aí observando as coisas, então, que gostoso, que delícia conhecer mais de você. Então, vamos um pouquinho mais para sua história, para saber, né? Vamos lá para o Brasil. Queria saber como é que foi. A gente está falando aí da sua trajetória como psicóloga, né, psicanalista. Como é que foi essa decisão lá no Brasil? Como é que foi esse encontro, né, com a psicologia nesse lugar? É muito louca, assim, minha história com a psicologia, porque não era uma coisa que eu cogitei fazer, né, na minha adolescência inteira. Pensei em muitas outras coisas, nunca pensei em psicologia. Daí eu quis moda, daí eu quis relações internacionais. E meus pais eram muito contra eu fazer moda, porque eles falaram, isso não é profissão, isso é hobby. E daí tentei entrar em relações internacionais, não passei. E daí falei, o que será que eu posso fazer que me permita sair de casa, né? Porque eu queria ter minha autonomia, minha independência, enfim. E daí eu prestei Unesp, né, lá em Bauru, e passei em psicologia, sem pensar muito, assim. E, no fim, assim, me encontrei na faculdade de psicologia. Falei, gente, isso aqui veio por acaso, mas era exatamente o que eu devia ter estudado, né? Só que durante a faculdade, eu nunca me interessei por psicologia clínica, né? Porque a psicologia tem várias ramificações. Então, diferentes áreas de trabalho e diferentes abordagens. E eu, durante minha formação inteira, detestei psicanálise e nunca cogitei trabalhar com psicologia clínica. E daí...
terminei a faculdade, sempre muito focada em psicologia social, psicologia de grupo, era o que eu mais acreditava. Eu gostava muito da abordagem sócio-histórica, que é uma abordagem bem de esquerda, assim, né? Não tem como a gente não dizer que ela é bem de esquerda, porque ela é muito focada no social, assim, no social comunitário, né? E tá bom, me formei, resolvi que ia trabalhar com alguma coisa ligada a isso, né? Ou hospitalar, ou social. Mas daí foi só em 2019, quando eu já estava aqui, tinha acabado de passar por um término muito, muito difícil, que eu comecei a fazer a minha análise, né? Com uma psicanalista maravilhosa. E daí, fazendo a minha análise, que eu falei, gente, eu acho que, né, eu tinha um preconceito meio bobo, assim, infundado. Isso tá fazendo muito sentido pra mim, eu acho que eu tô mudando de ideia aqui, quero isso pra mim. E daí foi quando eu comecei a realmente estudar psicanálise, entrar em grupos, fazer cursos e tal. E falar, não, eu acredito nisso, eu quero cada vez estudar mais, saber mais sobre isso. E daí se autorizar a ser uma psicóloga clínica é bem difícil, assim, porque é um trabalho muito solitário, né? No fim, sou eu e a minha clínica, assim, sou eu e os meus pacientes, né? Eu não tenho colegas de trabalho, até encontrar grupos, né, para trocar, assim, aqui era muito difícil, então eu não conseguia encontrar outros psicólogos que estivessem aqui para estudar junto, né? Então, foi bem difícil, assim, me autorizar a começar a atender, mas daí quando eu fiz, só foi. Foi um encontro. Esse foi um encontro. Eu imagino, porque deve ser é muito intenso, né, o processo da psicanálise. Eu faço psicanálise também, né, e é muito intenso, então eu fico imaginando para quem é o psicanalista ali, né, naquela sala, naquele consultório, observando tudo aquilo, né, entendendo, aconselhando, deve ser ali no final do dia um pouco cansativo também, né? É um desafio. É um desafio. É porque é isso, né? Eu acho que não só a psicanálise, né? Qualquer abordagem é muito... Eu acho, né? Uma profissão muito bonita, assim, e importante. Mas não tem como, enquanto profissional, mentir que não é muito desafiadora, né? É muito desafiadora. Então, tem dias que eu termino o meu trabalho, assim, mentalmente exausta e eu preciso ficar pelo menos 1 hora quieta, sem falar com ninguém, no escuro, para eu conseguir lidar com todas aquelas histórias, aquelas questões de todo mundo que eu atendi naquele dia, né? Então, é bem desafiador, assim, mas faz sentido. Vale a pena, faz sentido para você hoje. Quanto tempo porque daí você, lá no Brasil, você se formou logo depois de sair, como é que foi? Logo depois de sair do colégio, você já então prestou para... Qual que foi a faculdade mesmo? Foi então... Bauru, né? Foi em Bauru? Foi o Unesp Bauru. Unesp Bauru. Você saiu do colégio já... Não, eu ainda saí do colégio, ainda sem saber muito o que eu queria, então fiz 1 ano de cursinho para ver se eu decidi o que eu queria prestar. Daí prestei moda, passei, moda na USP. Verdade. Passei em moda na USP, meus pais foram muito contra, daí eu acabei me deixando levar, mas eu amo moda. Mas foi esse tempo de cursinho, você teve um tempo ali de trajetória, tá? Sim. Foi daí, prestei e como meus pais foram contra, eu falei, então eu vou tentar relações internacionais, daí não passei por muito pouco, e eu só queria entrar numa faculdade, né? Eu acho que quando a gente é adolescente, a gente tá naquela ânsia de começar a vida, né? E eu queria começar a vida, assim, então acabei indo pra psicologia. Quanto tempo você ficou do Brasil depois que você se formou, até você decidir sair, por exemplo, para vir para... Não sei se você foi a Irlanda, o seu primeiro país de mudança, né? Mas quanto tempo você ficou ali atuando nesse lugar? Olha, porque assim, durante a minha faculdade, eu trabalhei a faculdade inteira, né? Eu tive que me bancar desde o dia 1, a sorte é que era uma faculdade pública, né? Então, eu tinha que só me bancar a minha vida. Então, trabalhei muito e daí, como eu tinha que trabalhar, eu falei, então eu vou desde o começo já começar a atuar. Então, eu já fazia tanto os estágios obrigatórios da faculdade, né? Mas também fiz vários estágios fora da faculdade, remunerado como já atuando mesmo, né? Então, eu terminei minha faculdade, em 3 meses eu tava aqui. Cara, foi muito rápido. Tá. Foi muito rápido, porque eu tava no meu último ano de faculdade, eu tinha um casal de amigas que veio pra cá, pra essa comunidade onde eu fui voluntária, e elas falaram, amiga, você tem que vir, porque você vai amar esse lugar, é a sua cara, vem, compra passagem, você vai amar. Daí, não pensei 2 vezes, falei, quer saber? Eu vou. Né? É uma coisa que, como eu gostava muito da psicologia social, achei que tinha minha cara, era numa comunidade, queria viver isso e, né,
eu já tinha esse plano de, depois da faculdade, vir morar fora. Uhum. Eu já tinha morado fora em 2014, eu morei por 1 ano na Inglaterra. Tranquei a faculdade no 3º ano, fui au pair por 1 ano na Inglaterra e voltei, terminei a faculdade. E daí eu tinha certeza que, terminou a faculdade, eu queria ir embora, assim. Sim. Queria morar fora, né? E aí você veio direto, porque você veio como voluntária, né? Quando você vem como voluntária, você precisa vir com alguma escola, de um curso de inglês, alguma coisa assim? Ou você pode vir direto como voluntária dentro de um projeto? Então, o visto de voluntário, e eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que é tão importante divulgar, porque eu vejo, principalmente a nossa comunidade brasileira, né? Eles acham que a única, e é o que eles conhecem também, né? Mas que a única opção de vir morar aqui é como estudante, né? E o visto de voluntário é um visto muito mais barato, muito mais fácil. Você não precisa comprovar que você tem dinheiro na sua conta, porque você é a responsabilidade da organização. Então, eles vão te bancar a sua vida. Então, você não tem que se preocupar em arranjar casa, você não tem que se preocupar em ter dinheiro na conta. Eles pagam o seu visto. Então, é uma outra realidade, assim, né? Então, você, no Brasil, entra em contato com a comunidade, né? Assim, aqui na Irlanda tem várias organizações que pegam voluntários. Aqui eu morei, chama Camp Hill. Camp Hill. Que é uma comunidade específica. Só que na Irlanda tem 18 dessas comunidades. Olha que interessante. E são comunidades autossustentáveis, assim, normalmente no interior da Irlanda, para adultos com deficiência intelectual e questões de saúde mental. Interessante. Então, eu entrei em contato com a comunidade, falei que eu tinha muito interesse de vir, eles marcaram uma entrevista comigo. E conversei com eles online, eles gostaram, falaram, não, pode vir. Me mandaram um formulário, eu preenchi um formulário. Eu acho que eu paguei uma taxa de 100 euros na época. Só que eles depois, quando eu cheguei na comunidade, me devolveram esses 100 euros. E praticamente o único gasto que eu tive foi com o seguro de saúde e a passagem. A passagem só. Porque daí todo o resto, eles que se responsabilizam. Então, é bem legal. E é um visto... Até ano passado ou retrasado, você podia ficar até 3 anos, né? Agora diminuiu para 2 anos como voluntária. Nossa, que legal, Ju, a gente divulgar isso, porque realmente o que você falou, às vezes a gente não tem, né? Estando no Brasil, a gente acha que as possibilidades de sair são mínimas, né? Pelo dinheiro e por tudo mais, mas existem possibilidades, né? Que legal. E você aplica por lá direto para a comunidade, né? Que você falou. Você tem que escolher a comunidade específica já, tem que saber. Precisa do inglês? A pessoa precisa ter o inglês, por exemplo, para ser voluntária já? Ou pode ter um inglês básico? Então, eu acho que isso muda de organização para organização. Tá. Essa organização, não. Você não precisa ter o inglês. Tanto que eu morei com muitos coreanos, alemães, outros brasileiros, várias pessoas da Uganda, que não tinham nada de inglês. Aprenderam tudo que eles aprenderam lá na comunidade. Então, essa comunidade especificamente, eles não pedem inglês, não pedem que você tenha alguma faculdade, eles não pedem nada. Eles têm uma ideia de... cada ser humano tem uma habilidade para oferecer para a comunidade. Ai, que Pode demais. ser qualquer habilidade. Então, uma habilidade pessoal, assim, uma pessoa que é muito boa com pessoas, ou uma pessoa que toca instrumentos, ou uma pessoa que gosta de cantar, ou uma pessoa que desenha bem. Eles acreditam que cada um tem uma habilidade para oferecer. Então, eles não se prendem muito nas coisas. Precisa ter uma faculdade, precisa ter o inglês, precisa ter... Isso é bem legal. Que demais isso. E como é que foi? Você ficou lá 3 anos, né? 3 anos e meio. Como é que foi o trabalho ali? Explica pra gente um pouquinho como que é, né? Como funciona o trabalho no voluntariado lá. Lá, especificamente. Então, nesses 3 anos e meio que eu fui voluntária, eu morei em 4 comunidades diferentes. Então, eu cheguei em uma bem no meio da Irlanda. Fiquei 10 dias, mas não me adaptei, né? E não me adaptei não pela comunidade, porque a comunidade era bem legal, mas os voluntários eram um grupo... só de adolescentes, eram muito jovens, assim, todos alemães. E eu fui completamente excluída. Sei lá, se por ser brasileira, por ser mais velha, porque eu já vim, né, com 28 anos, não, 26 anos, né? Então, me senti muito excluída, não me senti bem. Eu vim com um ex-namorado, na época, e ele estava em outra comunidade. Então, eu consegui pedir transferência e fui para essa comunidade, que foi a comunidade que eu fiquei mais tempo. Tá. Que é uma comunidade em Wexford, numa cidadezinha bem pequenininha chamada Gorey. E é uma comunidade, é uma fazenda enorme na beira do mar. É a coisa mais linda, assim. Parece coisa de filme. Que delícia. E essa comunidade é a mais antiga aqui da Irlanda, né? E nessa comunidade eu fiquei no total 2 anos. Mas no meio desse meu tempo lá, como deu um problema do visto, porque precisava terminar a papelada, eu tive que morar por 3 meses numa comunidade dessas também, só que na Irlanda do Norte. Foi maravilhoso também, é uma comunidade lindíssima.
Voltei para essa, fiquei nessa até 2020, e daí 2020 vim para uma aqui em Dublin, que daí é uma outra pegada, não é uma fazenda autossustentável, é só uma casa mesmo, né? Então é bem diferente. Mas essas comunidades, o Camp Hill, eles têm eles seguem a filosofia antroposófica, né? Que não sei se você conhece, mas que é a mesma filosofia que baseia a pedagogia Waldorf, das escolas Waldorf, né? Então, eles vivem de acordo com essa filosofia. E nessa comunidade, todo mundo tem 2 profissões, né? Porque a ideia é que a comunidade se autossustente. Então, todo mundo lá dentro, tanto os voluntários quanto os residentes, que são esses adultos com deficiência intelectual, eles têm 2 profissões lá. Então, você podia ser ou fazendeiro, ou jardineiro, cozinheiro. Você podia fazer tecelagem, você podia fazer cerâmica. E tinha um grupo... cozinheiro eu já falei, né? E tinha um grupo que eles faziam artesanatos, assim, que era para os idosos que estavam aposentados, né? Então você, como voluntária, você escolhe uma dessas áreas. 2. É isso? 2 dessas áreas. Então, de manhã você exerce uma dessas profissões, todo mundo se encontra para almoçar, depois do almoço todo mundo vai para sua segunda profissão dentro da comunidade. Que legal! E daí tudo que a gente produz nesses workshops, né, que eles chamam, nesses nossos horários de trabalho, tudo que é produzido é vendido e retorna para a comunidade para que a comunidade se sustente, assim, né? Muito então, legal. A gente vendia tudo, assim, a gente fazia queijo com o leite das nossas vacas e vendia, fazia suco de maçã com as nossas maçãs e vendia, as coisas que eram feitas de cerâmica, de tecelagem, era tudo vendido. E é muito bonito porque, para mim, é uma das coisas mais especiais desse voluntariado, que nessas comunidades não tenha uma ideia de eu sou o cuidador e você é o paciente ou a pessoa com deficiência que precisa de cuidado. Todo mundo lá é considerado igual, então somos todos amigos. Você tem mais habilidade em algumas coisas, mais dificuldade em outras, eu tenho mais habilidade em algumas coisas, vocês em outras, todo mundo se ajuda, né? É uma coisa bem horizontal, assim, é lindíssimo. Quais que foram as profissões que você escolheu lá? Como é que você atuava? Então, eu fui... cozinheira por um tempo, que eu amo cozinhar, sempre amei. Então, fui cozinheira bastante tempo. Fui tecelã por bastante tempo também. Que delícia. Fui jardineira por um tempo. E daí, numa outra comunidade, que é essa da Irlanda do Norte, eles têm uma padaria, assim, industrial mesmo, profissional. Uau! E daí, eu trabalhei na padaria por um tempo também. Então, acho que essas foram minhas profissões. Que delícia! O que você mais gostou? Olha, eu acho que... Eu gostava muito de ser cozinheira. Mas era assim, todo dia eu cozinhava para 12 pessoas, assim. Então, era muito trabalho, mas eu amava, eu achava maravilhoso. E para mim, essa ideia de comunidade é uma coisa muito rica, assim, muito... Não tem dinheiro que paga. É troca, né? Sim, é muita troca e... Eu acho que um pouco do que você estava falando, né? A gente vive hoje não só uma vida muito corrida, mas uma vida muito individualista. Então, isso faz parte do nosso sistema. O sistema funciona assim, né? O sistema que a gente vive. Então, cada vez a gente está mais fechado na sua bolha, da sua realidade, do seu celular, das suas questões. E a comunidade faz com que você tenha que parar todos os dias para olhar quem está em volta de você e falar, calma, eu não sou a única aqui, o que será que todo mundo aqui precisa, o que está todo mundo sentindo. E ter que colaborar com o outro, né? Você está se treinando a realmente fazer daquilo uma coisa natural. Exato, não é uma coisa forçada, né? E uma coisa que eu achava muito bonita da comunidade é que todo dia de manhã todo mundo acordava e a gente se encontrava num hall, né, um salão bem grande, sentava em roda. Todo dia de manhã a gente cantava uma música que era em homenagem à estação do ano que a gente estava. E daí, cada um podia falar sobre o que quisesse. Então, se tivesse um incômodo, ou quisesse agradecer alguma coisa, ou quisesse falar de uma ideia que teve, todo mundo lá tinha uma voz. Assim, a voz de todo mundo era ouvida e era importante. Eu acho que isso é uma das coisas que eu trago para a vida, assim, né? Me veio aqui na cabeça, né? Eu tava ouvindo o episódio da Luísa, né? Que veio. E ela falou sobre isso, né? De fazer um projeto com mulheres para que elas pudessem criar confiança através da voz delas, né? E eu fiquei pensando o quanto isso é importante, porque não só para mulheres, mas para qualquer grupo que é de alguma forma marginalizado, a primeira coisa que você faz para tirar qualquer direito, qualquer
possibilidade desse grupo é tirar a voz. Tirar a voz. Né? Então, poder dar voz para as pessoas e fazer elas entenderem que a voz delas importa, que a voz delas é importante, que o que elas têm para dizer é importante, eu acho que é uma das coisas que a gente devia levar para a vida, assim, né? Principalmente para essa nossa vida tão individualista, assim. E é lindo você falar disso, porque a gente estava conversando um pouco antes, é mais ou menos isso, assim, que eu vi. Era a ideia que eu tinha com o Brazuca Elas, né? Desde o começo, até depois da transição, de, né, estar cantando. Porque cantar para mim, começar a cantar para mim foi um lugar de me curar também, de um processo que foi bem difícil ali, de transição. E conseguir falar, e aí conseguir cantar, e aí conseguir colocar essa voz num microfone, na frente de outras pessoas, o quanto isso cura, né? E aí fazer essa transição pro Brazuca Elas, de dividir esse microfone com outras mulheres, e conhecer a trajetória das outras mulheres, né? Que eu te falei, isso pra mim me cura, né? E é lindo de ver o quanto essa troca, né? É a mesma coisa de uma comunidade, o quanto que essa troca, a gente cresce juntas, né? E é muito poderoso, assim. A voz da mulher, ela precisa ser... A gente precisa saber colocar a nossa voz. A gente precisa ter esse espaço. A gente precisa lutar por esse espaço, porque não é fácil. Não é fácil. A gente precisa realmente brigar pelo nosso lugar, né? E conseguir colocar essa voz no microfone. Eu acho que é bem importante isso mesmo, que você está dizendo, né? E pensar que essa luta que você fala, ela não é individual, é uma luta coletiva. Né? Porque não adianta só você, Juliana, ficar... Olha, a voz da mulher tem que ser ouvida, vamos, mulheres, levantem a voz. Claro, você tem que fazer isso, porque você vai fazer isso através do seu trabalho, através da sua arte, então você, enquanto pessoa, vai fazer isso. Mas isso só vai se tornar uma coisa possível quando a gente entender que não adianta cada um ficar, né, na sua bolha lutando por uma coisa. Enquanto a gente não pensar que coletivamente a gente precisa lutar por isso, né? E que as mulheres só vão ter esse espaço e a voz delas só vão ser escutadas quando elas entenderem que eu preciso me juntar a você, que precisa juntar a outra mulher, que precisa escutar outra mulher, que precisa escutar outra mulher, pra gente conseguir realmente criar e transformar e curar mesmo, né, com essa ideia. Não tem como. E é curador, né? É curador, o quanto que esse ciclo de mulheres... E a gente fala muito de mulher... de novo, né, porque é diferente o processo, a transição, o caminhar, né, da persona, do homem, né, e da mulher, aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente precisou enfrentar, né, aquilo que a gente se coloca ali, todos os obstáculos, né, ser resiliente, enfrentar tanta coisa nesses anos, nesses séculos todos, até chegar onde a gente chegou hoje. E a própria sociedade sempre nos fez ali, nos colocar, talvez, numa competição, né, como sendo... um lugar que talvez, talvez pelo medo, né? Pelo medo do poder que é mulheres juntas num coletivo, se curando e produzindo e criando, né? Somos mágicas, né? Somos bruxas, somos tudo, né? Então, assim, é muito doido. E a gente conseguir seguir a resiliência, a resistência, é lindo. Obrigado por trazer esse ponto de vista, porque é isso mesmo. Imagina, eu acho que uma das coisas que eu mais acredito enquanto pessoa e também tento fazer com que isso... de alguma forma reverbere no meu trabalho, né? É isso que você diz, assim, da resistência, né? Da mulher entender que ela precisa desobedecer, né? Porque isso que você fala, né? É um projeto do patriarcado, né? A mulher se manter nesse lugar dócil, nesse lugar passivo, nesse lugar calado, né? Isso é um projeto, né? E é um projeto porque... sabe-se que se as mulheres realmente começarem a se unir, começarem a se escutar e começarem a fazer alguma coisa diferente com como que, né, tudo que as nossas avós passaram, nossas mães passaram, nossas bisavós, enfim, dá medo, né? Porque isso chacoalha o sistema, né? E chacoalha esse modelo que a gente vive, assim. Então, ninguém quer isso, né? E eu acredito muito que a mulher precisa desobedecer, né? E desobedecer esses padrões que foram impostos pra gente, né? E que a gente, às vezes, repete de forma automática, nem percebe, né? Que a gente tá obedecendo um padrão que não nos serve, não nos cabe, não faz sentido pra gente, mas a gente tá reproduzindo porque a gente aprendeu que a gente só pode ser amada e reconhecida se a gente ficar bem boazinha nesse lugar, né? Então, acho que... E é isso, a arte é resistência, o cantar é resistência, né? A poesia, a literatura é resistência, assim, a dança é resistência. Tem tantas formas da mulher resistir, desobedecer, né? Nesse se encontrar, saber sobre si, se reconhecer é ser resistência, né? Com certeza.
se questionar as verdades que foram ensinadas, questionar essa imagem que a gente tem da gente mesma, de quem a gente tem que ser, né? E eu acho que a imigração entra muito nisso também. Porque eu acho que a imigração, ela meio que coloca a gente de frente com isso. Poxa vida, agora eu tô longe de tudo aquilo que eu achava que eu tinha que ser. Eu posso ser qualquer coisa que eu quiser nesse lugar. O que eu vou fazer com isso? Então, ao mesmo tempo que dá muito medo, é libertador, né? Claro que tem muitos ganhos e muitas perdas, mas eu acho que a imigração meio que te obriga a sair um pouco desse lugar e falar, calma, eu tô num lugar novo, eu posso conhecer alguma coisa nova em mim, eu posso questionar algumas coisas que eu vivia lá e lugares onde me mantinham, achando que era o único possível, né? Então, acho que a imigração acaba sendo desafiadora, mas também especial para isso, sabe? É porque você fica naked, né? Você quebra, você estava falando de quebrar as suas verdades, você sair de um lugar, né? Aquilo onde você está acostumada com tudo aquilo, com aquilo que você se reconheceu sendo você. Você vir para um outro país, com uma outra língua, sendo mulher, que também já é um pouco mais difícil, né? A gente precisa ser mais cuidadosa, a gente precisa ser mais cautelosa, a gente precisa ser mais observadora. Não é um movimento tão fácil assim. Eu acho lindo, né? Quando você vê as pessoas os viajantes aí, né? Que viajam, sempre quis ser viajante. Pôr uma mochila nas costas, sair por aí, pegando carona num caminhão. Minha mãe falava assim, você vai fazer, você jura? Não dá, né? A realidade quer dizer, dá, mas é muito mais difícil, né? Então, quebrar esses padrões, quebrar essas barreiras e se reconhecer naked, né? Quando você muda de um outro país e você tem que se redescobrir, e às vezes é dolorido você se questionar verdades, né? Que às vezes te seguraram uma vida inteira, né? Que foram pilares, talvez, de uma estrutura uma vida inteira. Acho que essa é uma das coisas mais difíceis, né? E é por isso que existe essa ideia que todo mundo fala, todo mundo tem que fazer terapia. Não é todo mundo tem que fazer terapia. Claro, terapia seria ótimo se as pessoas estivessem prontas para fazer terapia. Mas não é todo mundo que está preparado para entrar em contato com isso que você fala. Porque a gente questionar quem a gente é e por que a gente é assim e o que na nossa história fez com que a gente se constituísse desse jeito, não é fácil, é muito dolorido, né? Então, tem momentos que você fica completamente perdido, né? Eu vejo isso na clínica, assim, como muitos pacientes, eles ficam... Tá, mas se então, eu não sou só aquilo que disseram que eu era. E eu não preciso chegar nesse lugar ideal de ser essa coisa grandiosa para ser alguém na vida. Significa que tem um espaço aberto para eu criar alguma coisa nova. Isso é muito assustador, porque me deixa perdido eu não tenho referencial. O que eu vou fazer com isso? E aí você se pergunta, mas pra que então eu fiz tudo isso? Se eu não precisava ter feito tudo isso pra me reconhecer. É muito doido. Acho que Clarice Lispector tem uma fala dessa, né? Você não sabe qual que é a estrutura que você derruba, que te segura todos os pilares. Alguma coisa assim. Que você... E é isso, porque depois você olhar, você faz um processo de autoanálise, né? De psicanálise, e você fala, caramba... É muito doido. E o que eu acho bonito na psicanálise, claro, eu tenho muitas questões, assim, nenhuma teoria perfeita. Eu acho que a gente nunca pode ficar endeusando nenhuma teoria, né? No sentido de, amém Freud, amém Lacan, amém... Né? Não é sobre isso, mas eu acho que o que é muito bonito na psicanálise é essa coisa a nossa vida não é uma equação que a gente precisa encontrar uma resposta, porque a nossa vida não é lógica. Ela acontece emaranhada, para cima, para baixo, de um lado para o outro. Não é uma coisa linear que a gente tenha que resolver um problema, né? Então, assim, a gente tem um enigma que a gente precisa encontrar uma resposta. E a psicanálise te coloca, assim, talvez você não tenha resposta para isso. E aí? A vida tem que seguir. Vamos seguir sem resposta para tudo, né? E eu acho que isso é muito bonito, porque a gente também vive... numa sociedade que é uma coisa imediata. Eu preciso de uma resposta agora, uma solução para agora. Eu tô com um problema, então eu preciso resolver isso já, né? E a psicanálise vai falar, calma, vamos lá. O que é? Por que você precisa resolver tudo, né? Por que será que isso é tão importante? E eu acho que te colocar nesse lugar de... Eu não preciso estar sempre dando conta de tudo, atrás de uma resposta, ir encontrando uma solução. Eu acho que isso é dolorido, né, se deparar com isso, mas eu acho muito bonito, assim, na psicanálise. Até porque as respostas mudam, porque as perguntas mudam. Exato, durante a vida toda. Durante toda, né? Você acha que você entendeu alguma coisa, daqui a pouco vem a vida e fala, você não entendi nada, eu tenho novas perguntas. E até uma ideia de que você tinha sobre você mesma, daqui a um mês pode ser outra imagem, daqui a um ano pode ser uma outra imagem. Então,
é isso, né? As perguntas mudam e as respostas mudam e os questionamentos mudam, porque a gente não para de mudar. Exatamente. Ai, que delícia esse bate-papo. Vamos então, só para eu entender, como é que você... Porque daí você disse que devido a um término lá, você se reconectou e se encontrou com a psicanálise, né? E aí quando que você começou a trabalhar com a psicanálise aqui? Qual ano? Faz quanto tempo que você tá focada na psicanálise aqui? Então, eu comecei a estudar a fundo, né? Eu já tinha estudado psicanálise na faculdade, mas comecei realmente estudar a psicanálise, né? Me autorizar nesse lugar, nessa função. Então, em 2019 comecei a estudar, 2020, na pandemia, do meio pro fim do ano, eu falei, calma, e eu tava trabalhando isso em análise, não me sinto pronta, tô sempre me boicotando, o que eu preciso fazer para me permitir começar? E daí, de tanto trabalhar isso na minha própria análise, na pandemia, eu falei, se não for agora, quando vai ser? Agora. É agora. Né? E daí foi aí que eu começaram a chegar os primeiros pacientes, e eu fui me entendendo nesse lugar, fazendo supervisão, análise, estudando, e daí eu acho que isso foi me dando acho que vou continuar nesse caminho, vamos ver o que acontece, né? E de lá pra cá. Então, essa trajetória. E da onde que vem a ideia? Como é que surgiu o Ordinário Itinerante? Me fala um pouquinho mais desse trabalho, até para quem não tá de casa querendo entender mais, né? Então, o Ordinário Itinerante, ele é um projeto que foi sonhado, pensado e planejado e executado por mim e por uma amiga muito querida, a Suelen Luz, que é também psicóloga aqui, é maravilhosa, assim, quando eu falo dos bons encontros, sem dúvida ela foi um dos melhores encontros na minha vida e no meu tempo aqui em Dublin. Que delícia. A gente bateu nossas ideias, a gente conversando muito sobre a questão da clínica, ela também com a clínica, tentando se encontrar nesse lugar da clínica, também por ser esse espaço solitário. E ela também acredita muito no coletivo, nesse poder transformador e de cura do coletivo. E tanto eu quanto ela, a gente tinha muita vontade de começar, então, trazer essa nossa paixão, essa nossa ideia do coletivo para nossa prática, né? E pensando, nós somos mulheres imigrantes, que a gente entende que a gente tem questões que são específicas do ser uma mulher imigrante. Então, como que a gente faz para conseguir acolher mais mulheres que estão vivendo o que a gente está vivendo, né? E daí, então, vamos colocar em prática. Daí, no ano passado, acho que foi no começo do ano passado, março, talvez, que a gente criou a arte, criou a ideia, bolou como que seria o primeiro assunto e acho que a gente lançou no Facebook, no grupo do Calcinhas. E daí foram chegando mulheres, ai, que legal, tô interessada. E hoje a gente tem um grupo muito grande e muito assíduo, assim, que tá em todo encontro. Primeiro a gente começou com encontros com temas aleatórios, então, vamos discutir relacionamento intercultural, vamos discutir a questão do pertencimento, eram assuntos assim. E daí a gente decidiu, né, esse ano, começar a estudar alguns livros. Então, a gente pegou autoras que a gente admira e que têm obras que a gente acha que trazem temas legais a serem estudados. E daí, agora a gente está, que eu falo estudando, né? Mas, na verdade, a gente está lendo e conversando sobre o Descolonizando Afetos, da Gini Nunes, que fala sobre a questão da não monogamia, monogamia, sobre como a gente se relaciona, porque a gente se relaciona assim. E está sendo muito especial, né? Mas a ideia do grupo sempre foi ser um grupo de acolhimento, de partilha, de autoria. Então, é um espaço onde a gente espera que as mulheres se sintam seguras, acolhidas, mas também um espaço onde elas possam criar, onde elas percebem que a voz delas importa e que elas podem escrever, elas podem desenhar, elas podem trazer ideias, elas podem trazer incômodos. E a gente realmente divide muito, assim, são grupos muito bonitos. Eu falo com muito carinho desse grupo, porque ele está cada vez mais de acordo com o que eu e a Suelen a gente sonhou, assim, né? Que é ser exatamente esse espaço seguro para mulheres imigrantes. Para dividir, né? Para falar sobre tudo, assim, para poder se sentir acolhida, para criar rede de apoio, que eu acho que é uma das coisas mais importantes quando a gente mora fora, é ter rede de apoio, né? E como é que funciona na prática? Assim, mensalmente? Quando que acontece? Como é que eu posso ir, né? Quem estiver assistindo quiser fazer parte, como é que funciona para fazer parte dele? Quando que acontece? Tá, então ele acontece a cada 15 dias, é sempre aos sábados, normalmente às 2 da tarde.
como a ideia dele, né, o ordinário itinerante é para ser itinerante, então cada encontro é num lugar diferente. Legal. Então ou num café, ou num parque, ou enfim, qualquer espaço, porque a ideia também é que as mulheres se sintam pertencentes da cidade e que se apropriem dos espaços da cidade, né? Então, cada vez a gente faz um lugar diferente, sim. E daí ele acontece de 15 em 15 dias. Hoje, por exemplo, teve um, só que foi de manhã. E a gente tenta, né, para que tenha espaço para que todas as mulheres falem. A gente tenta manter até no máximo 10 mulheres por encontro, né? Assim, todo mundo consegue falar. São de 1h30 a 2 horas de encontro, depende do número de mulheres que a gente tem aquele dia. A gente pede uma contribuição simbólica de 5 euros por encontro, né? Para isso, né? Porque é trabalho, né? É um trabalho. Aonde que foi o de hoje? Foi no Phoenix Park. No Phoenix Park. Porque a gente tem uma amiga, a Karina, que é professora de yoga. Então, elas fizeram um grupo, né? De mulheres e logo depois teve yoga. Ai, que delícia! Foi bem legal. Eu quero participar de um desses já. Então, você até perguntou, né? Como entrar em contato. A gente tem agora, né? A gente fez, acho que 3 semanas atrás. Porque antes, quando as mulheres queriam entrar no grupo, elas vinham ou pelo meu Instagram ou pelo Instagram da Suelen. Então, acho que faz 2 ou 3 semanas que a gente criou um Instagram pro grupo. Então, ela @ordinário-itinerante. Já vou deixar aqui também na legenda. E vocês encontram certinho. De lá a gente coloca quando que vai ser o próximo grupo, o horário, o local, e enfim. Mas se fosse para que esse grupo tiver que crescer aí com as pessoas, daria para crescer mais? Se for mais que 10 mulheres, dá? Com certeza, com certeza. Inclusive, a gente tá com eu faço parte de uma empresa de psicólogos, que é o Sessão de Psi. Então, começou com os meus amigos da faculdade, né? São 4 amigas minhas da faculdade que criaram essa empresa. E começaram só com psicólogos muito próximos. E hoje é uma empresa mesmo de psicologia. Que delícia! É uma plataforma incrível com profissionais maravilhosos, assim. E daí, eles... como estava dando muito certo o nosso grupo, a gente vai fazer uma parceria com a Sessão de Psi. E daí, o nosso grupo vai se tornar online também, a partir do fim de maio. Isso é muito interessante. Daí, porque é isso, né? Por enquanto, como ele é presencial, a gente só consegue acolher mulheres imigrantes que moram aqui na Irlanda. E a ideia é que a gente consiga chegar a mais mulheres brasileiras que estão em outros cantos do mundo vivendo questões muito parecidas, né? Então, o online perde um pouco dessa ideia itinerante, mas se torna itinerante também, porque ele vai estar em diferentes lugares do mundo, não só aqui. Né? Volta naquilo que a gente estava falando, né? Sobre expandir e acolher a voz das mulheres que precisam, independente de onde elas estiverem, né? E falar sobre esse lugar de ser imigrante, de ser mulher e de ser imigrante, e estar nesse constante... Eu chamo que é nessa você fica numa cúpula, assim, né? Navegando no mundo. Essa cúpula, ela tá assim, você não sabe exatamente mais, depois de um tempo, onde você pertence, né? Existe esse lugar de você estar ali no meio de algum lugar, existindo. De onde eu sou, para onde eu vou. E essa pergunta, né? Essa pergunta, acho que ela é a que mais aparece, assim, não só na clínica, mas para as mulheres que chegam a nós. E essa foi sempre uma questão para mim. Eu acho que eu tô aqui já há quase 8 anos, né? E eu morei 1 ano fora antes. E eu percebi que depois de um tempo, eu tava nesse lugar que é meio que um limbo, né? Então, eu volto pro Brasil, claro, tem muito afeto lá e tem uma coisa que nunca vai sair de mim, mas já não é tanto mais meu lugar. Só que aqui, eu amo aqui, só que tem uma coisa que também não é meu lugar. Qual que é o nosso lugar? Exato, então a gente fica que é nisso que você falou, meio que flutuando nesse lugar de onde eu pertenço, então. Né? Porque se eu não sou mais totalmente de lá, não me sinto totalmente daqui, e aí, né? Mas acho que nem precisa pertencer, acho que não precisa. Chega uma hora que você não precisa, né, mais de pertencer. Mas eu acho que a ideia é essa, né? Você entender que não é sobre um lugar geográfico no mundo, né? Eu gosto de acreditar que eu faço lar nos bons encontros. Você pode acreditar que você faz lar nas músicas que você cria. Alguém pode... Né? Eu acho que cada um vai encontrar onde pertence, não necessariamente um lugar geográfico do mundo. É verdade. Né? Acho que isso se amplia também nesse sentido, né? Fazer lar naquilo que ressoa seu coração. Exato, que te nutre, né? Que te nutre. Independente de onde você estiver, né? Porque eu acho que o mundo... Primeiro que nem deveria existir fronteiras, né? Isso é uma questão também do grande capitalismo. Que pegou a terra é minha, é tudo meu, demarquei, agora paga se você quiser. Se quiser, você não é daqui. Então, né? As terras, as barreiras, as imigrações e todas as coisas, né? Porque se for falar lá da época dos ciganos, dos travelers, dos nômades...
Acho que a terra é do povo, né? Você nasceu na terra, a terra te pertence. E uma utopia, né? Imagina se pudesse chegar em qualquer lugar do mundo e você ser irmão, amigo, né? Independente daquilo, se reconhecer no outro por ser humano, né? A gente talvez teria um mundo um pouquinho melhor do que tá, né? Porque não tá fácil, né? Com certeza, né? E é isso, né? As fronteiras são uma burocracia, né? Essa coisa do visto, da documentação. Só que, infelizmente, a gente não tem, né? Por mais que a gente acredite nisso, que é uma bobeira, que não precisava existir, né? Que não é sobre isso. Existe. Existe, tá aí. E causa uma angústia, né? Porque a gente tem essa coisa, não, meu lugar é tal lugar e meu povo é tal povo. E eu acho que tem uma coisa bonita nessa de você se identificar com um lugar e com um povo, né? Eu acho que isso situa a gente no mundo. Então, tem uma coisa... Sim, verdade. De você falar, tá, eu me identifico e eu me localizo aqui, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, também te aprisiona um pouco, né? Porque daí você, às vezes, fica muito preso só um lugar é bom, só um lugar faz sentido, só um povo é bom, só uma cultura é boa, só um tipo de música, só um tipo de comida. E eu acho que uma das experiências do imigrante é exatamente essa quebra, né? Porque eu posso achar o resto da minha vida que a comida do Brasil é a melhor, mas eu tô aqui, o que eu vou fazer? Exato. Eu vou ficar só reclamando que a comida aqui é horrível? Exato. O que eu vou fazer, né? Eu posso achar que a música brasileira é a mais rica, a mais maravilhosa, eu realmente acredito nisso. Mas eu vou escutar só música brasileira e eu vou estar aqui só escutando música brasileira e não vou me permitir escutar a música daqui ou a música de outros países. Então, essa coisa da fronteira deixa tudo muito confuso, né? Porque a gente acaba se fechando também de conhecer o diferente, de se abrir para o novo, para o diferente, para aquilo que não é familiar. Pertencendo dentro das caixas, né? Que é o que a gente exato. diz. E ali, como é que você sai dali, né? E caminha para outro lugar. Que delícia. Nossa, que papo gostoso, né? Essa trajetória. Qual que é o seu goal, assim, seu foco, assim, né? Eu sei que é difícil a gente falar isso, porque tudo vai mudando na vida, né? Mas você tem aquela questão de um plano de 5 anos, um foco? O que você planeja, assim? O que você vê pra você, Júlia, assim, nos próximos anos, aqui na Irlanda ou não? Olha, isso é, assim como a pergunta do quem eu sou, né? Acho que isso é difícil de pensar. Hoje, né, meu futuro próximo, assim, eu aposto muito no grupo, né? Eu tô cada vez mais apostando na questão do coletivo. Então, claro, né, a minha prática clínica individual continua, eu atendo casais também e gosto da dinâmica, mas cada vez eu quero apostar mais e mais e mais na questão do coletivo para ir na contramão dessa lógica que a gente vive individualista. Sim. Né? Então, o quão mais eu puder usar a minha prática, o meu conhecimento, as minhas vivências para coletivizar o conhecimento, coletivizar a voz, coletivizar, né, as partilhas, eu acho que no futuro próximo, esse é o meu objetivo. Né? Mas quando eu vim para cá, eu tinha certeza que eu não voltaria para o Brasil e que eu ia ficar morando na Europa e que eu, se não fosse aqui, assim, outro país da Europa. Mas eu acho que de uns 2 anos para cá, tem crescido em mim a vontade de voltar para o Brasil. Assim, de estar mais perto dos meus pais, que estão ficando mais velhos, dos meus sobrinhos que eu não vi crescer, dos filhos dos meus amigos, que eu tô perdendo todo esse crescimento deles. E o meu grupo de amigos no Brasil é muito grande e muito unido, assim, e eu tô perdendo isso. Foi uma escolha, faz parte, sustentei as consequências dessa escolha por quase 8 anos, mas eu acho que tá chegando um momento que tá bom, assim, eu acho que logo eu tô pronta para voltar. Não sei se para sempre, não sei se por 1 ano, não sei se por uns meses, mas eu acho que tá na hora, assim, de ver o que acontece, né? Tentar. Às vezes eu sinto isso também, né? E é bom você ouvir o que o coração vai dizendo, né? Já que a gente tá nessa bolha aí, navegando pelo mundo, essa bolha que nos leve para onde tiver que levar e continue navegando para onde tiver que navegar, né? Sem um lugar de pertencimento e tudo mais. Até porque nada é realmente permanente na vida, né? Nada, absolutamente nada, nem a vida, nada. Né? Tudo é temporário, assim. Então, eu gosto de acreditar, e eu acho que isso também vem de um privilégio, né? De ter para onde voltar. Então, assim, eu tenho uma família que eu sei que me receberia de braços abertos, que me ajudaria, a família do meu parceiro também. Então, eu sei que a gente tem esse privilégio de ter para onde voltar e de saber, estaremos apoiados e com rede de apoio para
dar esse suporte Sim. mesmo, né? Então, eu acho que isso também facilita as coisas, mas eu gosto de pensar nisso. Que se eu não gostar de voltar, se nada der certo, eu também posso tentar outra coisa em outro lugar, porque é isso. Eu acho que uma vez que a gente aprende a dançar dessa forma, assim, mais fluida, acho que, sei lá, isso no futuro vai ficando mais... A cada dança vez mais, fica mais fácil, fica né? mais fácil, exato. E a sua clínica hoje, ela é online? E você ainda recebe pacientes, quem te procurar, enfim, né? Pode ser pelo Instagram mesmo, quem tiver interesse de, enfim, fazer o trabalho com você. Hoje minha clínica ela é 100% online, Tá. até porque o meu foco é em brasileiros expatriados, né? Então, eu atendo hoje somente brasileiros. Eu tenho pouquíssimos pacientes que estão no Brasil, mas todos os outros pacientes estão morando em diferentes lugares do mundo, em diferentes países. E hoje esse é o meu foco, porque também é a minha realidade. Sim. Então, eu acho que é o que eu tenho estudado, é o que eu tenho focado mesmo, né, na minha clínica. Então, faz sentido ela ser online por isso. E vou manter assim por enquanto, né? A gente não sei se isso vai mudar em algum momento, mas por enquanto faz sentido. E sim, tô com a agenda aberta, né? Tenho alguns horários ainda aí disponíveis e é só entrar em contato comigo pelo meu Instagram. Aí, tá vendo? Se você tiver interessado, se quiser bater um papo com a Ju também, com esse papo gostoso que ela tá tendo aqui com a gente agora, entra lá, manda uma mensaginha pelo Instagram e tal. Depois a gente deixa tudo na descrição. E o que você, a gente já indo caminhando assim pro final do episódio, como é que você... Quais são os conselhos, né, que você daria para as mulheres, assim? Acredito que você dá muitos conselhos, obviamente, né? Mas para quem tá nos assistindo e que tá, talvez no Brasil, talvez em outro lugar, talvez querendo emigrar, ou talvez querendo realizar um sonho e não consegue, que tá preso ali nos seus obstáculos, nas suas caixas. Como que você aconselha? Como é difícil também aconselhar, né? É difícil, Porque eu acho que o aconselhar já significa que eu já tô falando uma coisa a partir do meu lugar, da minha experiência. Mas é isso, né? Eu tenho só o meu lugar e a minha experiência, então eu vou aconselhar dentro da minha experiência, né? Mas eu acho que uma das coisas mais importantes, e não só para a imigração, né? Mas para a mulher mesmo, é o se escutar, né? Porque acho que a gente vive numa guerra, assim, de quem fala mais e quem fala melhor, e a gente é muito ensinado desde criança a falar, ser um bom oradora, e eu acho que em muitos momentos a gente para de escutar o outro, mas também para de se escutar, principalmente a mulher, né? Então, eu acho que, assim, se escute, né? Escute o seu desejo, se questione o lugar que te colocaram a vida toda, porque eu acho que sai tanta coisa daí, né? Até de questionar sobre a sua própria imagem, assim, por que será que eu tô tão presa, enrijecida nesse lugar? Quem me colocou aqui? A quem serve eu me manter nesse lugar, né? Porque aí pode ser que saia um desejo de morar fora, saia um desejo de fazer uma viagem, um mochilão, saia um desejo de, sei lá, tentar outros tipos de relacionamento. Acho que a gente ter a coragem também e a possibilidade de se escutar é de também escutar o nosso desejo, né? E daí tentar sustentar as nossas escolhas a partir disso, porque é difícil, né? Eu acho que tem essa questão de gênero, né? Enquanto mulher, acaba às vezes sendo muito difícil conseguir sustentar as nossas escolhas, porque a gente tem muitas pessoas tentando, de alguma forma, diminuir as nossas escolhas. Questionar as nossas escolhas, né? E tá bom. Eu acho que a gente tem que questionar as nossas escolhas, não os outros. Né? Exatamente. Então, assim, pode ser que eu questione minhas escolhas e acho que as minhas escolhas não foram as melhores, mas isso é meu comigo mesma, né? Então, acho que é importante para as mulheres, assim, se escutarem, se autorizarem, acreditarem, mas... Se permitir, assim, porque desobedecer. Eu sou da política de que a mulher tem que desobedecer, né? Até indico... Eu comecei a pensar sobre isso porque eu li um livro da Iana Vilela, que chama Desobediência... ou o que no futuro chamaremos de lucidez. Acho que esse é o... Quem não li, E é um livro incrível, leiam. Título. Okay. E eu acho que a partir desse livro, assim, que eu comecei a cada vez pensar mais sobre isso, assim, o quanto é importante que as mulheres desobedeçam. E eu acho que o imigrar é uma desobediência,
né? Porque eu vejo Migrar é uma quantas mulheres desobediência. não sofrem porque, esperavam que eu ficasse no Brasil cuidando da família, ou esperasse que eu ficasse no Brasil para terminar uma faculdade e ser a pessoa que vai fazer tal coisa. Então, já tem tantos planos pra gente, né? Que você se permitir ir para um outro país, viver uma outra cultura, experimentar novas coisas, é uma desobediência. E é uma desobediência muito válida, né? Então, se escutem, desobedeçam, se conheçam, procurem se conhecer, né? Se questionar, acho que... Questionar a expectativa que tem com a gente, né? Isso que você falou, eu acho que é muito importante para reforçar, porque é tanta coisa que se é esperado, né, da gente já dentro de uma sociedade, dentro de uma família, dentro dos amigos, dentro da gente mesmo, né? Cria expectativas sobre nós, mas baseados ali naquela caixa que a gente se reconhece até então. E aí não ouvir essas expectativas e poder criar espaço de sobra dentro da mente para poder reconhecer-se em novos aspectos, eu acho que é o caminho mais, talvez, interessante, né? Para você entender quem que você quer ser, aonde você quer chegar e... eu acho que é exatamente sobre isso, assim, né? De você poder criar um espaço para você ser alguma coisa mais honesta com você mesmo. Né, que tem menos a ver com a expectativa dos outros e com os planos dos outros, né, para você ou sobre você, e mais a ver com algo que é honesto com você mesmo. Sim. Né? Poder ter esse espaço, criar esse espaço. Acho que isso é muito importante mesmo. Ai, que delícia de bate-papo. Muito obrigada, bom, é muito bom, é muito bom. A gente pode ter mais bate-papo, mais brazucaelas terapêutico daqui para frente, eu acho que pode ser bom. Adoro. Mas se você é mulher e se gostou do bate-papo também, pensa que tem o grupo, tá? O Ordinário Itinerante, que tá aí a cada 15 dias. Manda uma mensagem no Instagram do grupo agora, né? Que a gente vai deixar ali, porque isso é transformador, é curativo a gente poder estar com outras mulheres e poder falar de coisas importantes. E esses aspectos, esses assuntos, assim, vocês trazem também, né? Todo tipo de assunto é abordado no grupo. Tá. Todo tipo de assunto, seja algo que a gente pensou, a gente vai, né, ver e vai sempre conversar com as mulheres para ver o que elas acham, né, desse tema que a gente pensou. A gente aprende muito com essas mulheres, então a gente acaba tirando temas que foram inspirados em coisas que elas falam ou em questões que elas trazem para o grupo. Então, a ideia é que o grupo seja construído por todas nós, né? Claro que eu e a Su, a gente conduz, estuda, planeja o grupo, mas é sempre baseado nas vivências, nas experiências, nas palavras, nas frases, enfim, dessas mulheres que ensinam tanto pra gente, todo o grupo aí. Então... é sobre isso. É sobre isso. Obrigada por essa troca. Imagina, eu que agradeço. Dá a mãozinha pra mim, que a gente faz o ritual da mãozinha. Agora se aproxima esse microfone pra cá. Muito obrigada por essa troca, que você continue aí desenvolvendo, chareando, compartilhando, né, esse pensamento, essa sabedoria com as palavras, com a escuta, observando a vida como ela é, assim, mágica, que tem que ser mesmo. Você nunca perca esse brilho. Obrigada por compartilhar tanto com a gente hoje. É um prazer. Que lindo. Obrigada, eu que agradeço. Foi muito bom conversar e que projeto maravilhoso. Continue com ele, porque isso transforma, muito bom. Vamos transformar, vamos crescer juntas sempre, né? Objetivo. Com certeza. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada, gente, por assistir e até a próxima. Tchau.